O adulto ansioso de hoje é a criança que não foi acolhida na infância. Antes de ser ansiedade, foi silêncio. Antes de ser medo, foi falta de escuta ativa, empática. Então a criança ouve muito. Não é nada, para com isso, para de frescura, seja forte, engole o choro, para de chorar. Sem que haja uma explicação disso, né? Sem que o adulto olhe nos olhos e fala, olha, isso aqui você não precisa chorar por isso, isso e isso. Então, a criança ela vai aprendendo que sentir é errado, né? E aí, para ela não sentir, ela vai somatizando tudo e isso vira a ansiedade, né? Aquela questão de viver no futuro, né? A raiz da ansiedade não é o viver no futuro, né? A ansiedade é a manifestação de tudo que aconteceu lá no passado que não foi solucionado. Né? Eu tô estudando agora psicanálise e tô bem na parte do recalque, né? O que você não cura, o que você não olha, o que você não ressignifica, ele volta, aquilo volta. Então, a ansiedade, ela é alguma situação aconteceu com você, você não foi acolhido, você não foi escutado, você entendeu também que o amor, né, para você ter um sentimento de você relacionou a ser condicional. Se eu for boazinha, se eu for quietinho, se eu fizer isso, né? Então, agradar virou uma ferramenta para sobrevivência emocional. A ansiedade nasce quando o corpo aprende que nunca é seguro relaxar. Né? Então você está sempre alerta, esperando alguma situação acontecer, está sempre antecipando alguma coisa. Às vezes aquela coisa não vai acontecer, né? Porque a infância foi muita pressão, muito, ai, você não pode fazer isso, mas você não entendia por quê. Então o seu mecanismo de entendimento foi assim: se eu fizer dessa maneira aqui, se eu agradar, se eu ficar boazinha, se eu ficar quietinha, se eu não sentir, é legal. E aí a gente cresce, nós viramos adultos e alguns de nós, a maioria de nós, viramos pais. E o que a gente quer fazer? A gente quer proteger demais. A gente quer proteger muito. A gente quer controlar muito, né? E aí a gente torna a nossa criança também uma criança muito ansiosa, porque a gente quer dar o que a gente não teve, a gente foca em dar o que a gente não teve, e aí não é o que a criança precisa, porque a gente tem que focar no que a criança precisa. O que nós precisávamos lá atrás, né? Atenção, escuta, presença, né? Olho no olho, é o que a nossa criança precisa agora também. E às vezes precisa de mais alguma coisa, às vezes precisa de menos alguma coisa. Às vezes a gente vem com um filho, né? Tem um filho que é mais adulto do que a gente mesmo. A criança olha pra gente e fala, olha, né? O meu filho mesmo, ele não bebe refrigerante nenhum. Ele só bebe água. E aí, quando ele tinha uns 3, 4 anos, ele olhou assim pra gente e falou, vocês não bebem água? Sabe? Tipo, se a água é tão importante, se vocês falam que a água é tão importante, né, que o refrigerante faz mal, por que vocês não bebem água? Então a criança ela vem com um clique diferente. Mas por a gente tentar controlar muito, proteger muito, a gente estraga essa criança, a gente estraga a experiência dela, a gente coloca dentro da cabeça dela coisas que são inverdades, né, que estão equivocadas. Por quê? Porque nós sofremos de uma maneira e nós identificamos que aquilo ali era ruim, a gente não soube ressignificar, e o que a gente joga para dentro da criança? Um lixo, né? Porque foi o lixo que a gente recebeu. Então, a gente tem que ser a quebra desse padrão, né? Entender o que é que está acontecendo, saber a causa ali, onde foi que tudo isso começou? Por que eu sou tão assim? Por que eu quero agradar todo mundo? Por que eu quero fazer tudo por todo mundo? Por que eu estou sempre preocupada com o futuro? O que foi que aconteceu lá na sua infância para que te deixe, né,
Tá assim, ó, excesso de futuro. Amanhã, depois, nunca tem uma pausa. Você nunca pode descansar, porque sempre, porque entendeu que sempre, né, o corpo, ele nunca podia relaxar. Sempre tinha que estar em estado de alerta. E aí, essa somatização vira essa ansiedade, vira crises de ansiedade. Se você não for produtivo, muito produtivo, extremamente produtivo a todo momento, não conta, porque aí você está decepcionando alguém, porque você está falhando, porque, né, você não está sendo prestativa no mundo. E não, gente, a gente precisa descansar, a gente precisa relaxar, a gente precisa cuidar de um todo, né? O nosso corpo, o nosso mental, num todo. É importante trabalhar, é importante ser, né, prestativo, é importante você se doar para o projeto que você está envolvido, para o trabalho, né? Mas é importante você dormir bem, né? Ter a higiene do sono, você dormir bem, para que o seu cérebro ele faça toda a faxina que é necessária fazer, para a gente funcionar bem no outro dia. Comer bem, a gente precisa comer de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, né? Não estou falando para cortar tudo, não. Aqui não, esse não é o intuito, mas assim, nossa, todo dia você come porcaria. Você quer que seu corpo não entre em colapso? Você quer que sua ansiedade não grite? Não tem como, né? Então, a gente tem que comer bem, a gente tem que se exercitar, tá? A gente tem que descansar. A produtividade é ótima, muito legal quando você termina um trabalho, quando você termina um projeto, quando você tira as coisas da sua agenda. Vou fazer isso, isso, isso. Só que aí você coloca 50 coisas para fazer e você quer entregar 50 coisas no dia, sendo que você pode organizar por prioridade. Isso aqui é mais rápido de fazer, isso aqui é mais urgente, e não é tudo, né? Tudo. A gente, assim, que sofre de ansiedade, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você quer resolver tudo. Você está fazendo uma coisa, aí você corre para fazer outra. Você fala, ai, daqui a pouco você volta para outra que você estava fazendo. Calma, o mundo não vai acabar. E também se acabar, o que é que você vai fazer? Entende? Controlar tudo é péssimo. Não descansar, péssimo também. Então, o adulto ansioso é a criança que não foi acolhida na infância. Então vamos olhar para essa frase. O adulto ansioso é a criança que não foi acolhida na infância. Então, o que faltou? O que você precisava? Não culpa ninguém, não. Às vezes, seu pai e a sua mãe, eles não tinham as ferramentas necessárias para te ajudar. Né? A maioria deles não tem, porque eles também foram criados assim e os seus avós também foram criados assim. Então, seja a quebra do padrão. O que faltou? O que você precisa fazer? O que você precisa olhar, elaborar aquilo? Aconteceu isso, foi péssimo, foi horrível, nananã. Tá, mas eu não sou isso que aconteceu comigo. O que eu vou fazer com isso a partir de agora é o que vai definir como eu serei, sabe? E aí a gente ressignifica. Ressignifica aquilo. Foi assim porque a vida era muito difícil, e aí a gente, né, ressignifica a partir de um novo olhar. Você não precisa ser perfeito e o seu filho, a sua filha, não precisa de um pai perfeito, de uma mãe perfeita. Eles precisam, e você, acima de tudo, precisa se amar. Né? A cura, ela não começa na criança, ela começa no adulto que acolhe a sua criança lá do passado, lá da sua infância. Essa é a parte que a gente começa a melhorar a nossa vida. Né? A gente pensa, ai, o meu filho... Não, a solução não está no seu filho. Né? Porque o seu filho, ele é o resultado das coisas que você faz, que é o resultado das coisas que fizeram com você. Entendeu? Então, a cura começa no adulto. Se entenda, se acolha, se ame. Tá? A cura só começa quando você se ama.